O ano que vem será marcado pela 60ª eleição presidencial americana, que vai ocorrer no dia 5 de novembro de 2024. Até lá, os partidos republicano e democrata vão passar pelas primárias para definir quem serão os seus candidatos a concorrer à presidência. Do lado dos democratas, o presidente americano Joe Biden já anunciou que vai concorrer à eleição. Normalmente, os titulares de cargos eletivos têm um acesso mais fácil a recursos, uma base de apoio sólida dentro do partido e, claro, a máquina pública a seu favor. Com isso, no momento das prévias, o presidente em exercício já sai em vantagem, dando pouca margem para que qualquer outro candidato consiga desbancá-lo como candidato à presidência. Isso se confirma quando observamos que não há nenhum presidente em exercício que tenha perdido uma indicação primária na história moderna dos Estados Unidos. Porém, do lado dos republicanos, a disputa é mais acirrada. Em novembro de 2022, Donald Trump anunciou sua pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos. A candidatura de Trump é altamente incomum, considerando que ele é o primeiro ex-presidente da era moderna a buscar a presidência novamente depois de deixar o cargo, quebrando um padrão americano e lidando com a força de um quase incumbente. As projeções indicam que Trump é o favorito para concorrer à presidência pelo Partido Republicano. Porém, ainda há alguns obstáculos para atrapalhar o ex-presidente. Na sua corrida de volta ao posto, o primeiro deles é a concorrência. Trump não está sozinho nessa corrida. Outros candidatos já estão na disputa pelas primárias republicanas. Nikki Haley, ex-embaixadora na ONU e ex-governadora da Carolina do Sul. Ron DeSantis, governador da Flórida, um empresário e autor multimilionário. E Larry Elder, um conservador apresentador de rádio na Califórnia do Sul. E Mike Pence, o ex-vice-presidente de Trump. Mas nenhum desses representa uma grande ameaça ao Trump. O que mais se aproxima dele é o governador da Flórida, Ron DeSantis. No dia 24 de maio deste ano, o governador da Flórida oficializou que vai concorrer pela vaga republicana para a corrida eleitoral de 2024. Nascido em Jacksonville, na Flórida, DeSantis se formou na Universidade Yale, onde estudou História, e posteriormente ingressou na Escola de Direito de Harvard, ambas integrantes do famoso grupo das melhores universidades do planeta, se formando com honras em ambas. Após concluir seus estudos, ingressou na Marinha dos Estados Unidos e serviu como oficial jurídico e conselheiro de um grupo de fuzileiros navais, uma das unidades mais preparadas das Forças Armadas Americanas e conhecida por ser a elite da força. Essa unidade, por exemplo, foi responsável por matar Bin Laden. Durante esse tempo, ele atuou também na Força-Tarefa Conjunta Guantánamo e foi enviado para o Iraque e Afeganistão em apoio à Operação Enduring Freedom e Operação Iraqi Freedom. Quando ele retornou ao país, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos o contratou para atuar como procurador assistente especial na Procuradoria dos Estados Unidos no Distrito da Flórida. Ele entrou para a política sendo eleito como deputado federal representando a Flórida em 2012, onde permaneceu até 2018, quando concorreu e venceu a eleição para governador da Flórida. Durante sua campanha, ele recebeu o apoio do então presidente Donald Trump e assumiu o cargo de governador em janeiro de 2019. Como governador, DeSantis adotou uma postura conservadora em questões como imigração, segurança pública e o meio ambiente. Ele também implementou medidas para fortalecer a economia da Flórida, reduzir impostos e promover a criação de empregos. Durante a pandemia de Covid-19, ele enfrentou críticas e elogios por suas políticas relacionadas à saúde pública. Tomou medidas para reabrir a economia da Flórida mais cedo do que os outros estados, argumentando que o impacto econômico do fechamento prolongado era insustentável. Além disso, assinou leis que restringiam o uso de passaporte de vacinação e proibiam o fechamento de escolas públicas devido à pandemia. Em novembro de 2022, ele foi reeleito na Flórida por uma margem impressionante de 19 pontos. E nas primeiras pesquisas de opinião para o pleito presidencial, ele estava empatado com Trump nas primárias. Até o início de 2023, DeSantis parecia ter projetado com sucesso uma forma de trumpismo sem o Trump, ficando popular por seus ideais conservadores e por seus embates na batalha ideológica. Porém, 6 meses depois,
ele tem tropeçado, se envolvendo em algumas polêmicas. A primeira delas foi quando DeSantis fez uma declaração descrevendo a guerra na Ucrânia como uma mera disputa territorial, além de indicar que não é um dos principais interesses de segurança nacional dos Estados Unidos. Essa posição, que ecoa também a do ex-presidente Donald Trump, gerou diversas críticas de colegas republicanos e eleitores que expressaram preocupação com a descrição desdenhosa do conflito. Buscando corrigir sua fala, fez outra declaração mudando seu posicionamento, condenando a invasão da Rússia à Ucrânia e chamando Vladimir Putin de criminoso de guerra. A outra polêmica de DeSantis está relacionada ao embate junto à Disney. A empresa criticou seu posicionamento contrário a uma lei promovida por DeSantis, que proíbe abordar questões relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero nas escolas primárias da Flórida, sem o consentimento dos pais. Em resposta ao antagonismo da Disney, DeSantis assinou uma lei para que a Flórida retome o controle administrativo e fiscal do território do parque de diversões e entretenimento. Desde então, ambos estão numa batalha judicial para ver quem vai ficar com a propriedade do local. Por fim, outra situação que também prejudicou DeSantis foi ser apontado como extremista por assinar a proibição do aborto após 6 semanas de gravidez. Além dessa atitude ser apontada como um movimento de extrema-direita, recebeu críticas do Trump, que afirmou que as novas restrições ao aborto na Flórida eram muito duras. Em resposta, DeSantis defendeu a medida e ainda reforçou o fato de que Trump não responde se ratificaria ou não essa lei. Além das polêmicas, a decisão de DeSantis de esperar até o final da sessão legislativa da Flórida para declarar sua candidatura e não perder o mandato de governador deu a Trump a oportunidade de definir o tom das primárias republicanas do próximo ano. Trump anunciou sua candidatura apenas uma semana após a eleição de 2022, bem cedo para os padrões históricos. E nos últimos meses, seus aliados têm atingido DeSantis em várias frentes, buscando prejudicar a imagem do governador da Flórida. Tudo isso refletiu na última pesquisa publicada pela Real Clear Politics, onde Trump aparece em primeiro, com 56,3% dos eleitores republicanos o apoiando. Em segundo lugar, o governador da Flórida, DeSantis, aparece com 19,4% das intenções de voto. Apesar do aumento e da queda dos números nas pesquisas, DeSantis pode ser o único republicano com chances reais de derrotar Trump nas primárias do Partido Republicano em 2024. O governador da Flórida ainda é muito respeitado pelos republicanos. Fora isso, suas realizações conservadoras e a sua capacidade de arrecadação de fundos podem fornecer os meios para uma recuperação ou mesmo uma vitória. Depois de anunciar sua candidatura, ele levantou um pouco mais de 8 milhões de dólares em 24 horas. É importante lembrar que, durante sua campanha de reeleição em 2022, DeSantis arrecadou mais de 200 milhões de dólares, a maior arrecadação de um candidato em uma disputa para governador da história. E mais de 85 milhões de dólares que sobraram dessa campanha vão ser redirecionados para ajudar em sua candidatura presidencial. Isso tudo prova como DeSantis possui um potencial para ser uma pedra no sapato de Trump, tendo ainda há muito tempo para se aproximar dele nas pesquisas. Outro obstáculo do Trump diz respeito a diversos processos legais em andamento contra ele, que podem afetar sua candidatura. O ex-presidente foi indiciado 2 vezes e está envolvido em pelo menos outros 2 processos. O primeiro indiciamento ocorreu em abril de 2023, quando Trump foi acusado de ocultar pagamentos na véspera da eleição de 2016 para a atriz pornô Stormy Daniels, com a intenção de impedi-la de tornar públicas suas alegações de um suposto caso extraconjugal que tiveram anos antes. O pagamento do suborno a Stormy Daniels em si não é ilegal. No entanto, a organização Trump declarou essa movimentação financeira como reembolso a Michael Cohen, seu advogado, como honorários advocatícios, o que pode ser interpretado como falsificação de registros da empresa. Outro indiciamento ocorreu agora em junho de 2023, sobre acusação de conspiração, declarações falsas, obstrução da justiça e retenção ilegal de documentos classificados sobre a lei de espionagem. Em agosto de 2022, oficiais do Departamento de Justiça revistaram a qualidade do Trump em Mar-a-Lago, apreendendo mais de 11 mil documentos,
alguns dos quais estavam classificados como confidenciais ou ultra-secretos, e outros marcados com a sigla TSCI, uma designação para material que poderia causar danos excepcionalmente graves à segurança nacional dos Estados Unidos, sendo ilegal que funcionários, incluindo ex-presidentes, removam ou mantenham documentos confidenciais em um local não autorizado e inseguro. Apesar da pendência na Justiça, o ex-presidente não ficará impedido de concorrer à presidência, nem mesmo se ele for condenado e preso. O artigo 2º da Constituição dos Estados Unidos estabelece as qualificações para a presidência, e nada disso sobre acusações criminais ou condenações. Os Estados Unidos já tiveram um candidato preso, o líder sindicalista Eugene Debs, que recebeu quase 1 milhão de votos na eleição de 1920 enquanto estava na prisão. Isso porque não há dispositivo legal no país que impeça a candidatura de pessoas condenadas, como acontece no Brasil com a lei da ficha limpa. O único empecilho legal que pode tirá-lo da corrida seria a 14ª emenda, que proíbe quem estiver envolvido em insurreição ou rebelião contra o governo de ocupar cargos civis ou militares em governos federais ou estaduais. Trump é alvo de uma investigação sobre sua participação no ataque ao Capitólio em janeiro de 2021. E o comitê da Câmara que investigou a invasão recomendou a acusação formal dele por insurreição. Mas o Departamento de Justiça não indiciou nenhum dos acusados até agora pelo crime. Caso isso ocorra, sim, Trump poderia ficar inelegível. Além disso, ele é alvo ainda de outra investigação que pode resultar em acusação criminal por tentativa de interferência na eleição de 2020, quando ele perdeu para Biden. Não está claro qual vai ser o efeito desses indiciamentos no desempenho de Trump, sendo que até aqui os processos não atrapalharam suas ambições de voltar à presidência. As acusações criminais têm sido historicamente positivas para sua arrecadação de fundos. Sua campanha anunciou que havia arrecadado pelo menos 4 milhões de dólares nas 24 horas depois que a acusação se tornou pública. Trump tenta explorar politicamente as acusações, apresentando-se como vítima de uma caça às bruxas politicamente motivada pelos democratas para impedir seu retorno à Casa Branca. As acusações na justiça podem até ajudar Trump a vencer a nomeação do Partido Republicano. Tanto o desempenho de DeSantis quanto os processos legais contra Trump são fatores determinantes de quem será escolhido pelo Partido Republicano e o possível próximo presidente dos Estados Unidos. Porém, não podemos esquecer que ainda temos 6 meses para as primárias de 2024 e 17 meses para as eleições presidenciais. Muita coisa pode acontecer até lá, e por isso precisamos ficar atentos às próximas notícias. Considerando tudo isso, quem você acha que vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos?